Capítulo 1. O encontro. Eles se conheceram da pior forma possível, tentando se matar. Marcos era trácio, vendido como escravo aos 13 depois que romanos massacraram sua aldeia. Tornou-se gladiador porque era forte e porque raiva é combustível que nunca acaba. Lucas era germano, capturado em batalha aos 17. Escolheu a arena ao invés das minas porque preferiu morrer rápido que devagar. Colocaram-no na mesma cela do Ludus de Capua. 20 homens em um espaço para 10. Nos primeiros 3 meses, trocaram talvez 20 palavras. Então veio o treinamento em dupla. Capítulo 2. A confiança. O lanista tinha uma tática: treinar gladiadores em pares. Confie na pessoa que guarda suas costas hoje, porque amanhã pode ser quem tenta te matar. Marcos e Lucas foram emparelhados. Dias se transformaram em semanas. Treinos em combates simulados. Ferimentos em cicatrizes compartilhadas. Lucas aprendeu que Marcos tinha medo de trovões. Lembravam da noite em que sua aldeia queimou. Marcos descobriu que Lucas cantarolava músicas germânicas quando estava nervoso. Eles começaram a se entender sem palavras. Um movimento de olhos, guardas à esquerda. Um aceno de cabeça, estou bem. Um toque no ombro, obrigado por existir. Capítulo 3. A realização. Aconteceu numa noite de inverno. Marcos acordou suando, gritando. Pesadelo, ele sempre tinha os mesmos. Fogo, sangue, mãe morrendo. Lucas se aproximou. Não disse nada, apenas sentou ao lado dele no chão frio de pedra. Ficaram assim por 1 hora, em silêncio. Então Lucas pegou a mão de Marcos. Foi tudo, mas foi tudo. Marcos não puxou a mão de volta. Seus dedos se entrelaçaram. E naquele momento, 2 homens treinados para a violência descobriram que também eram capazes de ternura. Você já sentiu que uma conexão mudou sua vida inteira? Deixa nos comentários. Capítulo 4. O segredo. Eles sabiam que era perigoso. Roma não tinha leis específicas contra relacionamentos entre homens, mas tinha expectativas. Um homem livre podia fazer o que quisesse, mas escravos eram propriedade. E propriedade não tem direito ao amor. Além disso, o Ludus era caldeirão de violência, testosterona e sobrevivência. Qualquer demonstração de afeto era vista como fraqueza. E fraqueza era sentença de morte. Então eles aprenderam a linguagem do silêncio. Olhares que duravam 1 segundo a mais. Mãos que se tocavam ao passar comida. Noites onde dormiam encostados, fingindo ser acidente. Pequenos roubos de intimidade. Era o suficiente. Tinha que ser. Capítulo 5. A primeira luta juntos. 7 meses depois de se conhecerem, lutaram lado a lado pela primeira vez. Combate em dupla contra dupla. Marcos e Lucas versus 2 criminosos condenados. A multidão esperava carnificina. Encontrou dança. Eles se moviam como um único organismo. Quando Marcos atacava à esquerda, Lucas protegia a direita. Quando Lucas avançava, Marcos cobria sua retirada. Venceram em 6 minutos. Sem um arranhão. A arena explodiu em aplausos. Mas nos olhos de ambos, brilhava algo mais que vitória. Orgulho. De estarem juntos. De protegerem um ao outro. Pela primeira vez desde que foram escravizados, sentiram que havia algo pelo que viver além da simples sobrevivência. Capítulo 6. O erro. O erro foi serem felizes demais. Brutius, outro gladiador, notou. Viu os olhares. Viu as mãos se tocando. Viu o que ninguém mais via. E teve inveja. Não porque quisesse um deles, mas porque não suportava ver escravos tendo algo que ele não tinha. Conexão verdadeira. Então, certa noite, quando Marcos e Lucas estavam sentados juntos no canto da cela, dedos entrelaçados na sombra, Brutius fez barulho proposital. Todos olharam e viram. Capítulo 7. A exposição. Brutius gritou para os guardas. Temos sodomitas aqui. Contra a ordem natural. A palavra se espalhou como fogo. O lanista foi chamado. Marcos e Lucas foram separados. Arrastados para celas opostas. Açoitados. 20 chibatadas cada. Mas pior que dor física foi a sentença. Eles lutariam um contra o outro. Até a morte.
Roma não tolera fraqueza, o lanista declarou. Se vocês se amam, provem. Matem quem amam, ou morram juntos. Capítulo 8. A noite antes, na véspera da luta, permitiram que se vissem. Uma última vez, em uma cela separada, sob vigília. Marcos tinha olhos inchados de chorar. Lucas, mãos tremendo. Eu não vou lutar contra você, Marcos disse. Nem eu. Então morremos juntos. Lucas sorriu. Triste. Lindo. Prefiro morrer ao seu lado que viver sem você. Eles se beijaram. Longo. Desesperado. Último. O guarda olhou para o outro lado. Até guardas têm coração. Às vezes. Capítulo 9. A arena. 50.000 pessoas. Sol a pino. Areia dourada. Marcos entrou pelo portão leste. Espada e escudo. Lucas pelo oeste. Tridente e rede. Eles se encontraram no centro. A multidão gritou. Lutem. Matem. Sangue. Marcos largou a espada. Lucas jogou o tridente. Caminharam um para o outro. Se abraçaram. Eu te amo, Marcos sussurrou. Eu também, Lucas respondeu. A multidão ficou confusa. Então, furiosa. Guardas avançaram. Capítulo 10. O sacrifício. 5 guardas. Lanças em riste. Marcos viu primeiro. Empurrou Lucas para trás. Corre. Não sem você. Um de nós tem que sobreviver. Para lembrar. As lanças se aproximavam. Marcos se virou. Pegou sua espada. Avançou contra os guardas. Não para matar. Para dar tempo. Lucas gritou. Tentou voltar. Outros guardas o seguraram. Marcos lutou como nunca. Derrubou 2 guardas. Feriu um terceiro. Mas eram muitos. Uma lança atravessou suas costas. Ele caiu. Olhou para Lucas uma última vez. Sorriu. E morreu livre. Porque morrer protegendo quem ama é a única liberdade verdadeira. Capítulo 11. O depois. Não executaram Lucas. Seria desperdício. Gladiador valioso. Mas ele nunca mais lutou bem. Vencia. Mas sem paixão. Sem vontade. Apenas esperando o dia de reencontrar Marcos. Morreu 3 anos depois. Em combate. Oficialmente, erro técnico. Extraoficialmente, ele se deixou matar. Roma esqueceu seus nomes. Mas em 2003, arqueólogos encontraram uma inscrição em uma cela do Ludus de Capua. M mais L. Sempre. Gravada profundamente na pedra. Profundamente o suficiente para sobreviver 2000 anos. Profundamente o suficiente para provar que amor, mesmo proibido, mesmo impossível, mesmo condenado, nunca realmente morre. Amor verdadeiro desafia até impérios. Se inscreve no canal e conta pra gente. Você acredita que amor vale qualquer sacrifício?